Atenção, enfermagem brasileira, do meu querido estado do Ceará. Eu tinha dito no meu vídeo agora anterior que amanhã de manhã soltaria mais informações. Pois bem, o acordo prolatado pelo Supremo, aliás, pelo vice-presidente Luiz Roberto Barroso, no exercício da presidência, inclusive o presidente é a ministra Rosa Weber, mas quem prolata é o próprio ministro Barroso. E vamos lá à decisão que eu havia dito que faria pela manhã, mas vamos fazer agora, porque ele acaba de sair às 21h47. Vamos lá. Decisão. Por 8 votos a 2, o tribunal referendou a decisão de 15 de maio de 23, que revogou parcialmente a medida cautelar acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos aquilo que os efeitos que propõe, que determina a Lei 14.434 de 2022, à exceção da expressão acordos, contratos, convênios, convenções coletivas, com a implementação do piso salarial nacional por ele instituído nos seguintes termos. Portanto, essa história de regionalização, que tinham já 4 votos estabelecidos, vencido. Em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações, públicos federais, atenção, hein? Públicos federais, artigo 15b da Lei 7498 de 1986, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer da forma prevista na Lei 14.434 de 2022. Então, em relação à União, não tem que se falar em complementação e buscar dinheiro do orçamento, nada. A determinação é pagar e não tem nada dessa de regionalizar. Então, vamos lá. 2. Em relação aos servidores públicos dos estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% pelo SUS, que é o que determina a minha emenda constitucional 127, que trouxe os 11 bilhões para propiciar o pagamento de todos vocês, colocar o dinheiro do contra-cheque. A implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, tá, gente? Do quanto for o bolo. Do quanto for o bolo. Artigo 198, parágrafo 14 e da emenda constitucional 127 de 2022. Atenção agora, hein? Eventual insuficiência da assistência financeira complementar, mencionado no item 2A que eu acabei de ler, instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, e aqui é estranho, porque a emenda constitucional já tem a fonte de recursos, é o superávit financeiro dos fundos federais. Então, obviamente que Supremo a gente tem que acatar, mas o que ela vai dizer agora, para nós, ela colide com o que disciplina a emenda constitucional 127. Mas vamos lá. Instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura de recursos serão provenientes do cancelamento total ou parcial de dotações, e a União tem várias dotações orçamentárias, ainda fala assim, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares ou de emendas do relator, que é uma novidade, né, que foi proferida ainda no voto, se eu não me engano, do ministro Gilmar Mendes. Outro ponto importante a ser destacado aqui para todos vocês. Não sendo tomada tal providência, atenção, hein? Não sendo tomado tal providência, não será exigido o pagamento por parte dos entes federados no item 2, ou seja, estados e municípios. Vai só até o limite. Por isso que está sendo importante os municípios e estados preencherem essa planilha do Ministério da Saúde, que vai agora até o dia 5, portanto até quarta-feira, pressionar aí os municípios. Os estados todos estão já informaram, os municípios não, se eu não me engano agora são 4.700 municípios, são 5.540, vamos pressionar porque só é até o dia 5 para que a gente possa saber os valores exatos em relação a essa questão. Uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos da carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais, vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio significa, portanto, que a carga horária, sim, está estabelecida aqui nesse acordo que acabo de ler, prolatado. Aliás, no serviço público, nem 44 horas tem.
44 tem no setor privado. No setor público você tem 40, você tem 36, você tem 20, mas 44 ela não existe. Mas é a decisão, nós podemos inclusive embargar, chama-se embargo de declaração, para poder clarear exatamente o que ele quer dizer em relação a essa questão. Em relação aos profissionais seletistas, em geral, a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedido de negociações coletivas entre as partes, com uma exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízo para os serviços de saúde. Não havendo acordo, atenção enfermagem, esse ponto, não havendo acordo, incidirá a 14434, não tem conversa, de 2022, desde que decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da ata, aliás, contados da data da publicação da ata deste julgamento, dessa decisão. Olha, isso inclusive difere do que disse o ministro Toffoli e os outros quatro. Aliás, ela conclui aqui dizendo: vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Ou seja, lá nesse voto, eles diziam que o salário negociado se sobrepõe ao legislado. E a gente estava muito preocupado, a enfermagem estava muito preocupada, eu dizendo, calma, isso não faz muito sentido, você tem mais votos no que diz respeito a esse ponto. Primeiro faz a negociação, chegou a um acordo, ótimo. Se não chegou a acordo, paga-se de conformidade com a 14434. Essa é uma decisão muito importante. Tudo nos termos do voto conjunto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, Gilmar Mendes, e do Gilmar Mendes, que é aquele voto conjunto que os dois estabelecidos. Proclamação realizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente no exercício da presidência. Portanto, concluindo, gente. Primeiro, governo federal pronto para pagar. Segundo, em relação a estados e municípios, pagar até o limite estabelecido pelos valores, dentro dos 11 bilhões, 10,8 bilhões de reais, e inclusive podendo o orçamento da União buscar mais recursos, se necessário for, além dos 11 bilhões. Aqui eu entendo, se está vencido o ministro Fux, está vencido também a tese de que piso é igual a remuneração. Esse ainda é uma análise que eu estou fazendo aqui preliminarmente, para soltar de primeira mão, mas vamos analisar, porque se ele está vencido, a tese também está vencida. Vencida a regionalização, vencido piso igual a remuneração, mas prevaleceu a questão da proporcionalidade da carga horária. É essa a primeira reflexão, nós vamos estudar hoje à noite, para que amanhã a gente possa ter um balizamento ainda maior. Continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.